Olá a todos, bem-vindos ao primeiro direto da página Alquimia do Ser de 2020. Estamos, como habitualmente, à quarta-feira para falarmos da espiritualidade descomplicada. Hoje vamos falar de Saint Germain, que é o Shohan, o diretor do sétimo raio divino, o raio da chama violeta, e vamos falar da própria chama violeta, como é que nós podemos utilizar em nosso benefício esta ferramenta que o universo nos concedeu para podermos purificar as nossas energias e a nossa vida. Vou aguardar então que comecem a entrar. Conto então com a vossa participação, qualquer questão que tenham, qualquer dúvida que tenham relativamente a Saint Germain, à chama violeta, ao sétimo raio divino, poderão então colocar as vossas questões. Um bom ano a quem for, entretanto, chegando, e que sejam então bem-vindos ao primeiro direto da página do ano 2020. Vamos então falar de Saint Germain e da chama violeta. Saint Germain, que é um dos meus mentores e que não é por acaso que o nome do meu projeto é Alquimia do Ser, precisamente para utilizarmos esta alquimia, esta transmutação que o sétimo raio divino nos concede e que permite, neste caso também, essa transformação profunda do nosso ser. Vou aguardar então que comecem a chegar e que comecem depois a colocar os vossos comentários com alguma questão, alguma dúvida que pretendam esclarecer que esteja relacionada com Saint Germain ou com os outros seres de luz que estão na vibração da chama violeta e com a própria chama violeta. Portanto, se tiverem alguma questão sobre a chama violeta, podem também colocar. Vou só colocar aqui umas cartas que têm as imagens dos mestres para vos poder ir mostrando e ilustrando à medida que eu vou falando dos mestres que estão associados ao sétimo raio divino, não é só Saint Germain. Temos vários seres que estão associados a este raio divino e que vamos falar um bocadinho sobre eles. Caso pretendam saber mais aprofundadamente sobre o poder transmutador da chama violeta, sobre o sétimo raio divino e sobre estes seres de luz que nos podem ajudar a transformar as nossas vidas, tem a possibilidade de fazer um workshop comigo, que é um workshop de curta duração, são cerca de 2 horas e meia, que se chama precisamente o poder transmutador da chama violeta. A próxima data disponível é no dia 1 de fevereiro, no meu espaço de atendimento em Lisboa. Se pretenderem fazer então este workshop, podem depois entrar em contato comigo para se inscreverem para esta data. Ou, em alternativa, se estiverem noutras localidades, não tiverem possibilidade de se deslocar ou não tiverem disponibilidade nessa data, podem também confirmar a disponibilidade que eu tenho para fazer em formato online. Também é possível fazerem desse modo. E podem então aprofundar estas questões, aprofundar o vosso conhecimento sobre a chama violeta, como é que a podem utilizar para transformar a vossa vida e saberem como é que podem fazer também a vossa alquimia do ser. Porque é precisamente disso que nós estamos a falar quando falamos da chama violeta, quando falamos do poder transmutador da chama violeta na nossa vida. Vão colocando então os vossos comentários, caso tenham alguma questão em concreto, especificamente relacionada com Saint Germain, com algum dos outros seres de luz que estão associados ao sétimo raio divino, à própria energia do sétimo raio divino, à chama violeta, qualquer questão que tenham, aproveitem então para colocar. Quem não puder ver o direto, tem depois este vídeo disponível para ver em diferido, seja aqui na página Alquimia do Ser, no separador vídeos, ou então no canal do YouTube Alquimia do Ser Terapias. Podem ver este e outros diretos que estão também disponíveis e outros vídeos que foram colocados no YouTube que não foram colocados em direto aqui na página, foram também partilhados aqui na página, mas não são diretos e que podem também ver outros conteúdos. Vamos então começar por falar do sétimo raio. O sétimo raio divino, já falámos anteriormente por alto dos 7 raios divinos, quando falámos num outro direto da grande fertilidade branca. Podem então, quem não teve a oportunidade de ver anteriormente e precisa de ter mais algumas noções sobre os 7 raios divinos, pode ver esse direto que está disponível, quer aqui na página, quer no canal do YouTube. E o sétimo raio divino é então o raio que está associado à energia de Saint Germain, que é o Shohan, ou o diretor, desde 1954, quando o mestre anterior, Kuan Yin, passou o testemunho para que Saint Germain pudesse então trabalhar esta virtude da chama violeta com a humanidade e com o planeta.
Saint-Germain é o mestre que rege a era de Aquário. Anteriormente nós estávamos associados então à era de Peixes, regida pela energia de Jesus, e entramos depois, a partir de 2012, com as transições que foram acontecendo e que estão a acontecer na humanidade, fomos então entrando na era de Aquário. O que significa que nós vamos também iniciar, enquanto humanidade, enquanto planeta, um processo de transformação profundo, um processo de purificação de energias que estão no próprio planeta, e por isso a chama violeta é uma ferramenta que nós podemos e devemos utilizar nas nossas vidas e também para ajudarmos o planeta, ajudarmos a consciência de Mãe Gaia a purificar estas energias mais densas que ainda estão no planeta e que precisam de ser então transmutadas para energia de luz, energia de amor, energia de compaixão. É esse basicamente o trabalho que é feito na era de Aquário e que todos nós podemos colaborar e devemos colaborar, porque não é por acaso que nós estamos no planeta encarnados neste preciso momento. É precisamente para podermos ajudar nesta transição e podermos colaborar utilizando a chama violeta para transformarmos as nossas vidas, transformarmos a nossa energia e também transformarmos as energias que estão presentes no planeta e com isso ajudarmos à mudança de consciências para podermos ascender enquanto, elevarmos a nossa vibração e ascendermos enquanto humanidade, enquanto coletivo. O sétimo raio divino tem como características, como virtudes associadas a transmutação, a misericórdia, a compaixão, a liberdade. São virtudes que nós, ao trabalharmos com o raio violeta, estamos também a trabalhar em nós. E, portanto, sempre que nós precisamos de trabalhar estas características em nós, será possível recorrermos ao sétimo raio e aos seres de luz que estão energeticamente vinculados a este sétimo raio divino. É o raio que vai promover a união daquilo que é o espírito com a matéria e, portanto, juntarmos dois planos que na realidade não são indissociáveis. Nós, na nossa vida e no nosso dia-a-dia, devemos ter a componente da nossa espiritualidade. Muitas vezes nós é que, como vivemos numa realidade da dualidade, nós separamos estas componentes da nossa vida e não têm que ser separadas. O ideal é nós vivermos na matéria enquanto espíritos que somos, porque nós somos seres espirituais a viver uma experiência terrena. A energia do sétimo raio vai nos permitir então, através da chama violeta, transmutarmos as energias, toda a energia densa, mal qualificada, dissonante, que possa estar no nosso campo energético, na nossa vida, nos espaços que nós habitamos, no planeta. Nós podemos utilizar então a chama violeta para podermos fazer essa transmutação de energia. Nós não vamos eliminar energia, nós vamos transmutá-la para que ela altere a sua frequência energética de baixa vibração para uma energia de luz, uma energia de elevada vibração. E enviamos através da chama violeta para ser transmutada no universo. Vai também ser possível nós transmutarmos karma, padrões repetitivos que nós temos nas nossas vidas, bloqueios que nós temos nas nossas vidas, através da utilização da chama violeta. E, sobretudo, através da conexão com os seres de luz que estão associados a este sétimo raio divino, nomeadamente com Saint-Germain e com Mãe Kuan Yin. Já vamos falar de cada um deles um bocadinho. Portanto, é um raio que nos permite trabalhar a nossa alquimia divina, aproximar-nos cada vez mais do ser divino que nós somos, do ser espiritual puro, o ser de luz que nós somos, eliminando todas aquelas camadas de densidade que nós vamos acumulando nesta nossa existência e que não fazem parte do ser que nós somos, e podemos então ir retirando, removendo, transmutando essas camadas que nós temos e que impedem que nós estejamos em contato verdadeiro com a nossa essência. Essa é a alquimia divina, é a alquimia que começa do interior e que depois se espalha para o exterior. É isso que é também a alquimia do ser, portanto, é a mudança de paradigma, a mudança de consciência que nós temos a partir do momento em que começamos, primeiro, a questionar tudo aquilo que existe à nossa volta e depois a começarmos a entender quem é que nós somos, o papel que nós temos, qual é o nosso propósito e porque é que estamos no planeta neste momento.
aí começamos a expandir a nossa consciência, começamos a evoluir e é assim que acontece a alquimia do ser. Mudamos a nossa perspectiva sobre nós, mudamos a imagem que temos sobre nós. Isso é determinante para a nossa evolução. Caso tenham alguma questão, algum comentário, vão colocando. Eu vou de vez em quando olhando para o chat para ver se vocês têm algum comentário ou alguma questão que queiram colocar e vamos falando do raio violeta, vamos falando da chama violeta e dos seres de luz que estão associados a esta energia. Quem está associado ao sétimo raio divino, e como vimos também no direto anterior da grande fraternidade branca, falámos dos 7 raios divinos e que podemos ter afinidade com um dos raios ou com mais do que um dos raios e que há várias formas de vermos e fazermos esse cálculo. Se nós temos afinidade com o sétimo raio, somos pessoas que vamos querer transmutar mentalidades, vamos querer agitar as águas de uma forma positiva, sempre em amor, sempre em compaixão, mas querendo alterar aquilo que é a matriz da sociedade que não serve para a alteração de mentalidades e para a evolução da mentalidade do coletivo, que é a humanidade. Portanto, são sempre pessoas que procuram a transformação de ideias, a transformação de mentalidades. Podem ser muito diplomatas e que podem conseguir conciliar aquilo que é o seu propósito com aquilo que são as mentalidades e as opiniões das outras pessoas, de uma forma conciliatória, mas também procurando mostrar, através do exemplo, que é possível ter uma outra perspectiva sobre a vida e sobre a realidade. São sempre pessoas que prezam muito a liberdade, porque a liberdade é uma característica que está associada a este sétimo raio divino. Procurar sempre agir na sociedade de uma forma livre, de uma forma aberta, os chamados espíritos livres, que não se prendem a ideologias, a rituais, a crenças, que são abertos e disponíveis a muita coisa que pode surgir e que se pode complementar. E, naturalmente, sentem uma atração por aquilo que se chama ser o mundo esotérico, portanto, tudo aquilo que sejam terapias, informações do plano espiritual, são sempre temas que interessam a quem tem uma afinidade com o sétimo raio divino. Já falámos das virtudes que estão associadas ao sétimo raio divino. Como dia da semana também falámos quando vimos as questões dos 7 raios divinos na grande fraternidade branca, num direto também da espiritualidade descomplicada. Portanto, o sétimo raio divino está associado ao dia do sábado. E temos então também alguns símbolos que estão associados ao sétimo raio divino, que fazem parte daquilo que é a imagem também associada a Saint-Germain. Temos a Cruz de Malta, que está associada a Saint-Germain e que podem depois pesquisar, é um dos símbolos da grande fraternidade branca e especificamente do sétimo raio divino. E a Flor de Lótus, que é também um símbolo que representa a espiritualidade, o nós sermos como a Flor de Lótus, é mantermos tal e qual como a Flor de Lótus, que é uma flor branca que nasce no meio do lua-sal e que nasce branca, pura, imaculada. Nós também devemos ter essa imagem para nós. Nós devemos ser uma flor de lótus, puros, imaculados, que nascemos e crescemos no meio daquilo que é o lua-sal de negatividade da sociedade. Vivemos dentro desse contexto, mas não nos deixamos afetar. Mantemos a nossa pureza, a nossa individualidade e o nosso caráter imaculado para conseguirmos lidar com todas as situações que estão à nossa volta sem nos deixarmos afetar por elas. Temos então seres de luz que estão associados a este sétimo raio, sendo Saint-Germain o seu showrunner, o seu diretor desde 1954 e que é o regente da era de Aquário. Portanto, é o ser que neste momento está a chefiar, digamos assim, as energias do sétimo raio divino. O seu complemento divino, a sua chama gêmea, é a Lady Portia, e que podem aqui ver uma imagem também de Lady Portia. É um ser de luz que está muito próximo de Saint-Germain e que, em conjunto, eles os dois ajudam então a sustentar o trabalho da chama violeta que é feito neste momento no planeta. Temos também a presença de Mãe Kuan Yin,
Já falei algumas vezes de Kuan Yin. Kuan Yin é a deusa chinesa da misericórdia e da compaixão. É uma Bodhisattva, portanto, teve a oportunidade de ascender e de permanecer no plano espiritual, mas quis ficar próximo da humanidade para poder ajudar a humanidade a ultrapassar o sofrimento. Está muito próxima de nós para nos poder ajudar através da sua energia, da misericórdia e da compaixão. Nós chamamos como Mãe Kuan Yin porque tem realmente uma energia muito maternal, muito amorosa, de compaixão. É uma das facetas do sagrado feminino, tal e qual como Mãe Maria e como Isis, a deusa egípcia, e que nos ajuda muito não só a transmutarmos energias através da chama violeta também, como a trabalharmos as questões do karma. E, portanto, pode-nos ajudar muito a ultrapassarmos bloqueios e situações traumáticas a nível emocional com a sua presença e com a sua energia. É tal e qual como Mãe Maria, uma energia que está muito próxima das mulheres, sobretudo das mulheres que são parturientes e que podem passar por momentos complicados durante o parto e que tanto Mãe Maria como Mãe Kuan Yin podem ajudar a suavizar esses momentos e a torná-los mais fáceis, quer para a mãe, quer para o bebê. Portanto, temos aqui também a presença de Mãe Kuan Yin. A nível angélico, temos o arcanjo Zadkiel, que vibra na energia do sétimo raio divino. Vou mostrar aqui mais de próximo a imagem associada a arcanjo Zadkiel. E o seu complemento divino é uma arcangelina, que é a arcangelina ametista. A arcangelina ametista, que, como o próprio nome indica, nós encontramos também a energia do sétimo raio divino no cristal ametista. É um cristal que nos permite termos a conexão com este sétimo raio divino, com a chama violeta e com estes seres de luz que nos podem ajudar nas várias componentes, nas várias virtudes que podem ser desenvolvidas com o trabalho com este raio divino. Depois temos outras informações que estão associadas ao sétimo raio, que se pretenderem então depois aprofundar, se quiserem fazer então um workshop comigo, terão então a oportunidade de saber todas essas informações e aprofundarem o vosso conhecimento. Se tiverem então algum comentário para colocar entretanto, alguma questão que queiram esclarecer sobre o sétimo raio divino ou sobre Saint Germain, sobre algum destes seres que entretanto também falei um bocadinho, podem então colocar a vossa questão ou o vosso comentário nos comentários no chat. Então vamos falar de Mestre Saint Germain, que é o Shohan, diretor do sétimo raio divino. É um dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca que é mais conhecido. Outros mestres de outros raios não são tão conhecidos como Saint Germain. Portanto, Saint Germain já tem uma projeção em termos de conhecimento e de informação bastante grande. A sua última encarnação foi como Conde Saint Germain, e daí o nome Saint Germain. Ele teve várias encarnações, como qualquer mestre ascenso, teve várias encarnações, várias vidas terrenas, através das quais foi trabalhando o seu desenvolvimento, a sua evolução, através das experiências que ia tendo. Ele, na última encarnação, há relatos, enquanto Conde Saint Germain, de cerca de 250 anos da sua presença na Terra, nas cortes europeias. Era um ser que era um homem dos 7 ofícios, por assim dizer, portanto tinha várias atividades, era um homem relacionado com as artes, relacionado com a alquimia, e que isso é uma das vertentes que ele depois manteve enquanto mestre ascenso e que nos ajuda precisamente a trabalhar a alquimia divina, a alquimia do ser em nós. Há relatos a nível histórico de várias personalidades das cortes europeias que relatam a presença de Saint Germain em momentos diferentes, portanto, nestes 250 anos em que existem estes relatos. Não se sabe propriamente quando é que Saint Germain, enquanto Conde Saint Germain, terá falecido, porque não houve nenhum testemunho relativamente ao seu desaparecimento, não há nenhum registro do seu corpo ter sido encontrado, portanto, pura e simplesmente parece que se desvaneceu e que desapareceu da face da Terra, e encontramos depois enquanto mestre, já ascenso, a fazer o seu trabalho enquanto Shohan, a sua tarefa para ajudar na alquimia, na transmutação da energia
sobretudo nesta era de Aquário que nós estamos agora a desenvolver. Portanto, vou só enunciar aqui algumas das encarnações que podem ser interessantes para nós percebermos o tipo de energia que é de Saint-Germain. Algumas encarnações que Saint-Germain teve durante a sua presença no planeta Terra. Há relatos, então, de várias canalizações em que foram sendo transmitidas estas encarnações que Saint-Germain terá tido. Começamos na civilização Atlante, há cerca de 30 mil anos no planeta Terra, como alto sacerdote do Templo da Chama Violeta. Portanto, já aí temos então esta frequência, esta energia da Chama Violeta que está associada então à energia desta alma, que é o Mestre Ascenso Saint-Germain. Depois temos a indicação de que teria voltado a encarnar como profeta Samuel. Portanto, relativamente àquilo que é enunciado na Bíblia como sendo uma missão de ser um mensageiro de Deus para libertar os descendentes de Abraão. Na linhagem de David foi José, São José, o pai de Jesus, e que teve aqui uma missão muito forte de suporte daquilo que era a missão da alma de Jesus, portanto, a alma de Sananda, que nessa vivência foi então Jesus Cristo. Depois temos também referências ao Mago Merlin, tão conhecido dos registros da Távola Redonda, do rei Artur, da cavalaria, e que realmente tem aqui também esta componente da alquimia do mago, que transmuta as energias. Temos depois também referência a Roger Bacon, um filósofo do século XI d.C., e também há quem o refira como tendo sido, numa encarnação, Cristóvão Colombo. Temos também aqui a indicação de Francis Bacon, filósofo e sábio, e que se costuma dizer que Francis Bacon terá sido realmente o autor das obras que são atribuídas a William Shakespeare, e por isso teria esta componente também de pensamento, porque há muitos pensamentos, muita informação que é transmitida também nas obras de William Shakespeare, que não são apenas literatura e que podemos também retirar alguns ensinamentos. Portanto, temos aqui várias encarnações que vão permitindo perceber o trabalho que foi feito por esta alma na sua evolução, o trabalho que foi feito nas várias vivências que teve e, sobretudo, na última encarnação em que teve bastante tempo na corte europeia, uma corte que era, nessa altura, munida de grandes luxos, de comportamentos, se calhar não tão propícios a um desenvolvimento espiritual, e que ele esteve inserido naquilo que seria um ambiente mais boêmio, mais libertino, para poder também